Olá, pessoal! Olha eu aqui mais uma vez, Anne Couto, escritora e terapeuta, para mais um CoutoCast. Pois é, edição especial de aniversário. O mês de março chegou, mês que nós vamos comemorar o primeiro ano do CoutoCast. Quero agradecer a você por ter acompanhado aí nossa jornada e quero parabenizar vocês que durante todas as temporadas tem me trazido aí assuntos, papos, feedbacks e por aí. E eu quero passar para vocês uma novidade. Não tinha como deixar de comemorar o aniversário do CoutoCast sem trazer algo novo, né? Quem conhece a Anne Couto sabe que a Anne Couto não deixa passar batido. E para essa novidade que eu vou estar trazendo para vocês daqui a pouco, eu também trouxe uma pessoa muito especial para estrear esse outro momento do CoutoCast. Mas antes, eu quero chamar vocês para assinar o nosso canal, ativar as notificações, deixa lá o seu like, que é para o YouTube tá lá entregando todos os conteúdos, porque o papo de hoje vai ser um papo muito especial. Pois é. E aí é onde entra a estreia. Estamos estreando hoje um quadro chamado Papo de Comadre. Por que Papo de Comadre, Anne? Porque nós vamos continuar falando de assuntos sérios, mas de uma forma mais descontraída. Daquela forma que tá assim, aquelas amigas fofoqueiras sentadas na calçada, olhando a vida de todo mundo, mas falando de algo relevante. Aquele assunto que você, de repente, precisa conversar de uma forma séria, mas tá ali meio que resistente. Pois é. É para isso que agora vamos estar trazendo todo mês, primeiro programa do mês, nós vamos ter o Papo de Comadre e hoje, para dividir a bancada comigo, eu trouxe uma amiguíssima do coração. Gente, você não tem noção. Sabe aquele encontro de alma? Pois é o que aconteceu comigo e com essa convidada. Ela é advogada, ela vai falar um pouco mais do currículo dela, mas assim, ela trouxe para mim um feedback de algo que eu já venho trabalhando com vocês em programas anteriores, e eu digo, caramba, quem vai estrear o Papo de Comadre com um assunto específico vai ser ela. Nirângela Oliveira, fala um pouco sobre você, que primeiramente quero agradecer, né? Você ter aceitado o desafio. A câmera para você. Amiga, obrigada. Me sinto honrada, né? Você também, realmente foi uma conexão de almas, né? E eu me identifiquei muito com esse seu posicionamento em relação à mulher cíclica. É, gente, ela me chama dos lugares de mulher cíclica. E eu tenho aprendido muito e como isso tem me feito bem. Obrigada pelo convite, comadre. Amando a estreia. Então, simbora lá, bater papo de comadre. Fala um pouco sobre a sua área de atuação, você é daqui de Aracaju. Tá. Que as pessoas precisam saber, né? Que as nossas colegas precisam saber que nós, mulheres empoderadas, também temos os nossos desafios. Sem dúvidas. Então, eu sou advogada, né? Eu atuo na área tributária, especialmente para pessoa física e simples nacional, e planejamento previdenciário. Além dos benefícios previdenciários, planejamento previdenciário é um nicho específico para empresários, né? E sou gestora também, inclusive eu cuido da parte de gestão também do escritório. E estou entendendo que também sou uma mulher cíclica. Então, no caso, as empreendedoras que precisam de uma assessoria jurídica, podem, gente, Por favor, gente, estou à disposição. Deixa aí o seu arroba, Nirângela, que é para as meninas já se conectar com você. Então, é @advogada Nirângela. Pode me seguir lá no Insta, qualquer coisa pode falar comigo, tá? Estou à disposição de todas, de todos. Perfeito. Então, Nirângela, dentro dos nossos papos, eu digo, caramba, a gente precisa trazer para as meninas que nos assistem, que nos acompanham nas redes, esse assunto que independente da fase que ela esteja, tá na pré-adolescente, a primeira menstruação, uma hora essa fase vai chegar, que é a fase da menopausa. Sim. E a sua amiguinha aqui está naquela fase do climatério, passando pela perimenopausa, e está sentindo os desafios, e a gente conversando sobre Estamos juntos, amiga, nos bastidores. Juntos, Eu digo, gente, as meninas precisam saber que isso faz parte da nossa natureza, e que elas precisam olhar de uma forma que é leve. Aliás, não é leve, mas precisa ser leve. Olhar com consciência. Olhar com consciência. E aí eu trouxe
alguns pontos, algumas perguntas para fazer para você, justamente para ajudar essas meninas, porque eu tenho certeza que os sintomas que você sente em uma determinada proporção possa não ser os meus, mas pode ser da colega que está nos assistindo. Sim. E aí, o objetivo do Papo de Comadre é exatamente esse, trazer um assunto que é de interesse de todas nós, mas de uma forma leve, para que elas se identifiquem e dizer, caramba, agora eu sei que isso acontece, como você se identificou com o tema da ciclicidade, e trazer realmente essa consciência, porque eu vejo muitas mulheres assim, Nirângela, não sei se acontece com você, mas muitas mulheres se culpando, sabe, se definhando, porque acha que tá errado, não sei o quê. Recuando. Se recuando, e caramba, não pode ser assim, não precisa ser assim. Precisa se entender que faz parte da natureza delas e que, vou dizer uma coisa para vocês, quando a gente passa a ter essa consciência, a gente entende que é uma das melhores fases. Não tem aquele discurso de que é a fase do sucesso, pronto. Quando a gente descobre esse diferencial nosso, reconhece e utiliza ele ao nosso favor, se torna a nossa fase do sucesso. É uma transformação, né, Anne? É uma transformação. E aí eu quero ver com você o seguinte, Nirângela, para você, como é que está sendo essa fase? Como foi que você começou a perceber os primeiros sinais? Como é que você começou a sentir? Na verdade, eu demorei bastante para entender que era um ciclo que eu estava entrando de climatério, me preparando para a menopausa. Porque eu entrei numa espiral de exaustão. Então, assim, foi uma época em que eu estava vivendo transições de cunho pessoal, transições de cunho profissional. E aí, de repente, eu não conseguia entender mais nada, sabe? De repente, você tá com tudo tão certo, tão planejado na sua cabeça, e de repente a coisa desanda. Sim. Tá? Então, assim, o principal e acredito que o maior sintoma que eu enfrentei foi a exaustão. E eu não sabia lidar com isso, porque eu sempre relacionava a questão meramente emocional, não hormonal, não, entendeu? E aí eu dei uma estagnada, né? Eu realmente parei, eu recuei. Entendi. Né? Eu queria um casulo, eu queria me proteger, eu me fechei mesmo. E aí Deus vai trazendo pessoas para nossa vida, né, Anne? Amém. E vai trazendo informações, a gente vai começando a ter consciência das coisas. Sim. E aquele evento que eu participei, em que você ministrou sobre a mulher cíclica, foi uma virada de chave incrível para minha vida, incrível. Legal. É tanto que depois do evento eu lhe procurei, né? A gente bateu foi. um papo bem legal. Eu saí dali tão realizada, tipo assim, gente, eu não sou instável, eu não estou depressiva. Não tô nesse doida, sentido. né? Tá? Então, assim, gente, então, eu digo, meu Deus, sabe você de repente se desconhecer? Tipo assim, eu sempre fui tão decidida, sempre fui, agora eu lido com insegurança, com instabilidade. Eu disse pra você, eu me sinto tão instável que isso me faz mal. Que isso é uma característica, principalmente da mulher que está na fase, a mulher cíclica, que está naquela fase da ovulação, transitando para pré-menstruação, começa a ter aquelas oscilações emocionais e a autopercepção também começa a ficar distorcida. Ela começa a se sentir feia, se sentir isso, inferior, sabe? Incapaz. E isso nada mais é do que aquela fase hormonal que acaba influenciando, né, na nossa percepção, nas nossas emoções. Então, é onde entra exatamente a mulher, ela entender que ela não tem nada errado com ela. É uma fase, ela não é... Inclusive, teve um programa que eu falei sobre isso, que tem muitas... Eu assisti. Tem muitas meninas, Nirângela, que elas associam a identidade delas. Elas passam a acreditar de que elas são incapazes, de que elas são improdutivas, de que elas são fracas, de que são... Aí a gente trava, né? Trava. E aí, trazendo esse ponto do qual você correlacionou, que um dos principais sintomas foi a questão da exaustão, que é o que está acontecendo comigo, mas o ponto que muitas mulheres elas associam é o fogacho. Acha que a mulher que está na menopausa, ela só vai sentir o fogacho. Nunca senti, por exemplo. Pronto, é o meu caso, aqueles calorões e tal. Realmente, Aracaju está muito quente, a gente não pode deixar de ir, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, e dentro das pesquisas que eu tenho feito, ele é um dos sintomas. São muitos. Né? É um dos sintomas. Eu digo, caramba, eu preciso trazer para as meninas essas informações para elas entenderem que não é só
o fogacho, tem outros sintomas que estão atrelados e que Uhum. aí é onde entra o que você, né? Você não estava entendendo. Uhum. Anne, em meados de 2023, para o final de 23, eu comecei a sentir os sintomas e eu não entendia que era climatério, que era Você tá com sintomas de quantos anos menopausa. Eu hoje? tô com 46. Em julho de 2025 foi que a ficha caiu, Olha, porque eu fiz aqueles exames ginecológicos e tal, os de sim, hormônio, e aí os meus hormônios estavam baixíssimos. E aí, de imediato, a gineco disse: não, vamos ver exame de carótidas e tal, porque a gente vai entrar com reposição, porque seus hormônios estão baixíssimos. Então, assim, a ficha não tinha caído. Aí, em julho do ano passado, foi que eu comecei a procurar entender sobre menopausa, sobre sim. climatério. E eu não digo nem que foi uma resistência em relação a aceitar. Foi realmente falta de conhecimento. Não é uma coisa tão. Hoje em dia, tudo bem, né? Eu começo a buscar, eu vejo que tem mulheres, inclusive famosas, que da nossa Sim, faixa etária, que estão se posicionando isso. e compartilhando, né, o que vivenciam nessa fase. Mas até então, assim, não é uma coisa tão aberta, tão acessível. Além de não ser acessível, ainda existe realmente uma resistência de se falar sobre isso, porque nutre uma crença, Niranja, de que é a fase que a mulher acabou para a mulher. Tem mulheres Sabe que de nada, inocente. sabe de nada inocente mesmo, viu? Sabe de nada mesmo. Tem mulheres que acreditam que, entrei na menopausa, a mulher morreu. Nada. Gente, eu estava fazendo algumas pesquisas, você não tem noção das coisas que eu descobri. Eu digo, uau! E aí é onde eu digo, quando a gente passa a ter consciência, realmente é a fase do sucesso da mulher. É. Porque, na verdade, a mulher sai daquela fase dela ser reprodutiva. É só isso, sabe? Mas até trazer para as meninas essa resistência de desconstruir isso nelas, é onde entra um papo como esse que nós estamos Tanto, tendo. tanto nas mulheres, eu acredito que também nos homens, porque eu já ouvi relatos, né, de conhecidas que o homem fica indiferente, porque não entende, porque, né, se fecha para um lado, aí a mulher também não sabe lidar, se fecha para o outro. Tem que ter muita sabedoria, principalmente em casal. Você agora trouxe um ponto que você me provocou e eu vou dar logo um recado para esses meninos. Meus compadres, não botar esse papo é para você. Vá, comadre, encaminha para o seu compadre aí que a gente precisa conversar um pouquinho. O que que acontece? Da mesma forma que nós somos cíclicas e que 82% das mulheres, eu fiz uma pesquisa, dados, 82% das mulheres, elas desconhecem essas características nossas. Então, se para as mulheres que elas desconhecem isso é difícil, imagine para o homem, não é? Só que aí o que que acontece? Quando a mulher ela entra nessa fase do climatério para a menopausa, eles começam a trazer, sabe, situações de que, Tá você deixou de me fria, amar. tá Aí começa a fazer fria, tá drama. diferente. Tá indiferente. Arruma outro. Procure saber realmente o que que ela tá sentindo, cara. Às vezes tem coisas que nós mulheres só precisamos que alguém nos ouça. Porque tem coisas que para nós mulheres, infelizmente, a gente vive numa geração que não fomos ensinadas a ter uma conversa com as avós, com as É, mães sobre isso, sexo, isso, sobre Anne, menstruação. Gente, isso. a gente menstruar era É, motivo de vergonha, é, tem que se é. esconder. Na verdade, é todo o ciclo da saúde feminina, da saúde feminina, desde a primeira menstruação, que tem sido cada vez mais precoce, não existe uma Não educação positiva existe no sentido de que, pô, é uma fase, você tá com TPM, você tá com uma cólica, a energia baixa. Não existe esse trabalho, essa essa consciência. Então, consciência. desde nova, é difícil para a gente lidar com isso. Não é É. verdade? E aí, E quando a gente aí chega lá no climatério, continua do mesmo jeito, a gente não consegue lidar. não consegue lidar e fica muito mais desafiador quando você tem alguém do lado que, ao invés de procurar entender o que está acontecendo, começa a trazer É, discursos opressores, porque a gente já está naquela confusão interna de é, entender o que está acontecendo conosco quando a gente não sabe o que é e o porquê, é. né? E aí o patrão, o compadre fica aí apertando a compadre, meu filho, tenha calma, tenha calminha com É, nós. Eu sei que de vez em quando nós queremos realmente meter o pau de macarrão em vocês, mas de eu quero leve. aproveitar a oportunidade, Anne, para mandar um beijo para Ronaldo, né, meu esposo. E Oh, realmente foi uma pessoa que me acolheu, que me entendeu, sem eu mesma me entender. olha que legal. Aí, Sem eu Ronaldo, mesma, beijo, amor, te amo. Mesmo sem eu me entender, ele foi muito paciente, ele atravessou esse processo comigo, muito companheiro. Beijo, meu amor. ó, parabéns pro Ronaldo, porque você está sendo uma exceção. Porque os feedbacks que eu recebo das meninas é de Infelizmente, que, né? infelizmente, os maridos, os parceiros, eles às vezes não compreendem. Eu sei que muitas vezes é uma falha nossa,
tá? Uma falha nossa de comunicação. Mas essa falha não é porque nós não queremos nos comunicar, é porque a gente talvez nem sabe o que está acontecendo. Dá um circuito no tic-tac Geralmente a e gente não consegue sabe. entender. É verdade. Então fica difícil a gente comunicar aquilo que a gente não consegue nomear, o que a gente não consegue identificar em nós. E por que hoje eu lido melhor com esse processo? Porque eu busquei realmente ajuda, busquei conhecimento, colei em você. Você tem um trabalho maravilhoso sobre a mulher cíclica, é incrível, sabe? Então, assim, é a gente buscar ferramentas para a gente poder se conhecer, para poder lidar com as nossas emoções, né? Entender como que tá nossos hormônios e seguir em frente, não é desistir, não é parar. E você trouxe aí um ponto que é uma pergunta de uma convidada, uma espectadora. Ela perguntou o seguinte: Ana, o que é menopausa? Né? O que é a perimenopausa? E aí, outra pergunta que ela fez em seguida é: em que tempo, né? A partir de que idade começa? Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, não é sobre uma menstruação irregular, né? É sobre aquela transição que você está vivendo e isso acaba engatilhando, né? Emoções profundas, aquela confusão, porque você está vivendo diversas mudanças. Baixa autoestima, a fadiga, como acontece como está acontecendo comigo. Então, são diversos fatores que acontecem que a gente realmente, por não entender, acaba trazendo uma confusão emocional e mental. E é muito comum, acontece a partir dos 40 anos. E uma coisa que eu achei interessante, Nirângela, é que a gente pode passar por esse processo do climatério até a menopausa, são 12 anos. Eu fiz uma pesquisa do caramba, são 12 anos que a gente vive nesse processo de transição. Ou seja, meu patrão, você vai ter que ter um pouquinho de paciência com a sua senhora, porque faz parte. E, comadres, aprender a lidar com isso, né? Aprender a lidar com isso, verdade. Porque a gente precisa buscar qualidade de vida, né? É aí onde entra o objetivo exatamente, Nirângela, desse papo de hoje. Inclusive, semana que vem, vou estar com uma convidada que vai trazer um dos fatores que pode proporcionar esse bem-estar e essa qualidade de vida para as comadres que estão vivendo isso, que é a alimentação estratégica para trazer a saúde do corpo, uma reposição de uma forma natural. E aí, dentro disso, eu digo, caramba, precisa ser levado, porque muitas mulheres vão buscar vários métodos, né? E tem aquelas mulheres que são mais naturalistas, então a gente tem que trazer também recursos dentro desse nicho, né? Dentro desse campo. Mas deixa eu lhe perguntar, dentro desse processo seu, né, quando você começou a ter os primeiros sintomas, quais foram além da exaustão, teve algum outro sinal, algum outro sintoma que você notou isso assim, caramba, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo? Na verdade, eu não conseguia entender, né? Em 2023 eu estava extremamente realizada, tanto no âmbito profissional, como naquilo que eu estava buscando para minha vida, o local onde eu estava trabalhando, e de repente nada fazia sentido para mim, Anne. Tá? Era uma exaustão, era um desânimo, era algo assim, era uma confusão mental, como você mesmo contou. Então, assim, eu confesso para você que eu vivi 2 anos sem saber lidar com isso, né? Quando, em julho do ano passado, que os meus exames constataram que os meus hormônios estavam baixíssimos, aí eu fui procurar buscar informações a respeito, e de julho para cá eu só faço isso, assim, né? Tudo que tem de oportunidade de ferramenta de gestão emocional, de gestão de autoconhecimento, eu tô dentro, porque eu realmente quero buscar cada vez mais, assim, me encontrar para que, até a minha família, né, até o meu trabalho, porque reflete, para que eu possa entregar tudo da melhor maneira, com a melhor qualidade possível. Qual foi a sua reação quando você, né, para recepcionar essa informação de que, caramba, realmente agora eu estou vivendo essa... Tô ficando velha mesmo, meu Deus, acabou, eu não tô nem aposentada, o que é que eu vou fazer da minha vida, sabe, é tipo isso. Aqueles discursos, né, de que tipo isso, autoestima lá embaixo, tá, e aí eu disse, gente, que horror, sabe aquele desânimo, sabe, aquela falta de energia, e parecia que era uma desculpa. Sim. Tá? Eu em 2022, 2023, eu treinava vôlei, eu fazia academia, fazia musculação, alimentação bem regrada até hoje, sim, mas eu não tinha energia para nada. Hoje eu treino, não digo que eu tenho energia como eu tinha, não, há 2 anos, mas assim, na força do ódio, voltei a treinar, tá, gente? Eu voltei a treinar tem 2 dias. Na força do ódio. Na força do ódio.
Fica o Mas recado. tô buscando. Não, e isso é importante, porque, inclusive, dentro das pesquisas que eu fiz a respeito, é uma das recomendações, né? Até mesmo para melhorar nosso desempenho e também trabalhar a questão da massa óssea, que a gente perde, né, durante esse processo, Então, né? E aí é onde entra colágeno, enfim. também. E alinhar, né? Alimentação, treino, né? E mentalidade. Um outro segredinho. Você que se sente culpada por querer dormir aqueles 10 minutinhos a mais, joga essa culpa no lixo. É necessário um sono regular, um sono reparador. E aí, inclusive, tem algumas recomendações, né, de especialistas sobre essa questão do sono, né? As mulheres que estão vivendo nessa fase, é muito comum a questão do calor noturno comprometer a qualidade do sono. E aí eles recomendam o consumo, a ingestão de melatonina para melhorar a qualidade do sono, né? Porque assim, gente, não adianta, sabe? Pelo menos comigo, a noite que eu não durmo bem, amiga, não funciona. Não funciona. Eu amanheço outro dia assim, quebrada. Eu posso estar na fase dinâmica, mas se eu não dormir bem, minha irmã, importante essa observação. Eu estava vivendo assim. Como eu sempre comecei a produzir cedo, horas 7h30 da manhã, eu sempre estava na ativa, e hoje eu tenho essa dificuldade de funcionar mais cedo, e assim, me cobrando demais, aí eu dizia, meu Deus, não estou dando conta, estou travando. Né? Então eu estava com um problema em relação a isso, de sentar para ver as minhas demandas e travar, sabe, Anne? E lidar com cada um desses pontos. Ou seja, uma característica da fase que você estava vivendo, aliás, está vivendo, né? Faz com que o seu corpo exija um pouco mais de descanso, mas é por você ter aquele ritmo, né? De você produzir logo cedo, gente. Então, no dia que eu não tenho compromissos um pouco mais cedo, eu me permito. Tá? No dia que eu realmente preciso estar em audiência, em atendimento, em reunião, tem muitas eu me programo, né? As audiências são pela manhã, E aí quando eu tenho, aí eu já me preparo, treino, já me preparo para aquilo ali, porque eu sei que naquele dia, mas 2 dias depois eu vou poder ir até 8, eu vou poder começar o meu trabalho às 8h30, e aí eu vou me organizando dentro dessas limitações, para poder funcionar bem. Nesse caso, Nilanja, vamos supor, quando você tem uma demanda mais cedo, né? Como é que você faz isso para você conseguir ter uma qualidade boa de sono? Dá essa dica aí para as meninas, já para poder elas... No dia anterior, eu já antecedendo o dia do compromisso, eu procuro realmente dormir mais cedo. Assim, eu sempre fui muito noturna no sentido de estudar e trabalhar. Sim. O meu hiperfoco. Mas aí eu vou trabalhando, eu me deito, eu leio um livro para poder, não, hoje eu não posso mais produzir porque amanhã eu tenho que me acordar mais cedo. Eu acordo cedo todos os dias. Eu não funciono tão cedo hoje em dia, entendeu? Então, assim, aí eu vou mais devagar, mas assim, eu vou desacelerando no dia anterior para poder no outro dia acordar E a melatonina me ajudou muito a acordar bastante, com disposição. Né? E aí o seu sentimento quando você traz esse ajuste... É maravilhoso saber que você está no controle do seu tempo, da sua gestão, sabe? Eu sou gestora, então assim, eu trabalho com prazos, né? E quando eu vi a minha agenda, aquela bagunça, sabe, de repente você está focada naquilo e de repente você se perder e chega no final do dia, gente, o que foi que eu fiz hoje? Né? E aí quando você começa chicotear. Não, eu não fui produtiva, meu Deus, que bagunça. Tá? O bom é que dentro do método cíclica, eu desenvolvi uma ferramenta em formato de escala. Maravilha. E quando eu apresentei essa ferramenta para Raquel Lemos, ano passado, ela olhou assim, eu desenvolvi a ferramenta totalmente manual, fiquei 2 anos aplicando essa ferramenta em mim, certo? E aí eu fui gravar um conteúdo em casa, né, que ela sempre fazia o meu material, ela foi lá gravar lá em casa, e aí eu peguei todas as ferramentas e mostrei para ela assim. Aí ela fez uma observação. Ela disse, por que nessa daqui tem uns que tá mais para cima e tal, e nessa daqui no início do mês está mais para baixo? Eu digo, você fez a pergunta que eu precisava que você fizesse para explicar. Dentro dessa ferramenta, é uma ferramenta justamente para fazer a autoanálise da produtividade. E como a mulher é cíclica, o ciclo ele gira em torno de 28 a 32 dias, né? Mínimo de 21, máximo de 32, mas o normal é de 28. Então, nem todos os meses, necessariamente, você vai menstruar no mesmo mês. No mesmo dia do mês, corrigindo. Você tem dias que você menstrua no dia 10, outro menstrua no dia 5, outro menstrua no dia 28, e por aí vai. E aí, o que acontece? Dentro dessa ferramenta,
os períodos que é natural, você tá mais produtiva, você tá mais... Eu consigo, dentro dessa ferramenta, tá, em escala, os dias do mês, de 1 a 30 dias da semana, e aí dentro dessas escalas eu preciso dessa ferramenta. Eu vou colocando as minhas atividades fixas. Que maravilha. E ao decorrer da semana eu vou colocando as atividades variáveis. Pronto. Sim. E aí a gente consegue mensurar. E aí, partindo dali, você consegue identificar as fases que você realmente é mais produtiva. Sim, o hiperfoco. Sabe? Atividades que exigem mais força, mais concentração. Isso. Aí você joga para esse bloco. Aí ela diz, caramba, agora estou entendendo. Porque ela percebeu que ferramentas de 2 anos, nenhuma delas era igual ao outro. Que maravilha, Anne. E aí, dentro dessa proposta, é aí onde a gente consegue desconstruir nas meninas aquela crença de que, eu sou improdutiva. Eu estou procrastinando. Que não sei o quê. Então, tá aqui a sua ferramenta. E aí vem aquele sentimento de culpa, né? Ai, meu Deus, eu não estou sendo produtiva, eu preciso dar mais, enfim. Entendeu? Aí você acaba querendo fazer mais. A gente pira. E a gente fica querendo fazer mais no mesmo ritmo, quando o corpo diz assim, não, você pode até fazer um pouquinho mais, mas não no mesmo ritmo. Isso. O que você precisa fazer em 2 horas, você vai ter que fazer em 2 horas e meia. E a gente precisa entender isso. Claro, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso. E tá tudo bem. Isso. E aí, um outro ponto que eu quero que você me responda para ajudar as meninas nisso. Além dos desafios, né, da disposição, dentro do desafio físico, processo metabólico, como é que foi isso para você? Você percebeu seu metabolismo mais lento? Como é que você lidou com isso? O peso, aquela gordurinha que... Sim. Fala um pouco sobre isso para as meninas. Me senti mais pesada, inchada. As pernas incham também, né? Acontece aquela retenção hídrica. A constipação, sabe, Anne? Deixa eu ver o que mais. Enxaqueca, eu tive crises de enxaqueca que habitualmente eu não tinha. Sim. Deixa eu ver se teve alguma coisa a mais. Eu não tinha insônia, muito pelo contrário, era um sono redobrado e acordava extremamente cansado. Sabe? Eu dormia uma noite. Mas... E acordava parecendo que eu não tinha dormido. Isso. Agora vem a pergunta que eu tenho certeza que as meninas estão doidas para fazer, mas não tem coragem de perguntar. Mas eu vou perguntar, E a libido? O famoso fogo na raba? Foi lá para baixo. Porque eu acho que Zero libido. É um dos maiores desafios que as meninas enfrentam, principalmente as que são casadas, né? Porque, como a gente falou no início, né? Para os culpados entender que é uma transição que ela está vivendo. Culpados entendam, 000 libido. E aí foi a reposição hormonal que me ajudou, assim, a recuperar. Mas, assim, eu fiquei 0. E para você lidar com isso, como foi que você lidou com isso? Eu chorava, entrava em crise, era aquela confusão mental. Porque como eu não estava entendendo... né, até achar assim, não, o problema é o casamento, não, é porque eu não estou feliz, não, e na verdade era questão hormonal, meramente hormonal. Só questão hormonal. Pois é, meninas, é interessante vocês entenderem que tudo isso pode acontecer, certo? Para algumas pode vir numa intensidade maior, menor, mas isso vai acontecer e tá tudo bem. O segredo tá, você reconhecer e você buscar ajuda, você buscar recursos para poder... Isso. Ter aquela qualidade de vida. Perfeito, né? É sobre isso. E aí vem as questões emocionais. Irritabilidade, como foi para você? Você tá Na verdade, eu fiquei extremamente sensível. Você foi mais aquela parte da sensibilidade, eu fiquei muito sensível, eu fiquei muito vulnerável a qualquer bombardeio que eu recebia, tá? E por alguns momentos eu estava muito reativa. E aí, quando a gente é reativa, a gente vai de forma desproporcional, né? Sim. E aí eu comecei a botar minha cabecinha no lugar por meio de autoconhecimento, buscando mesmo ajuda, comecei a fazer terapia. Entendi. E aí comecei a dar Aí fui cuidando de cada área, cada caixinha. Ainda estou em processo, claro, é contínuo. Mas assim, só em saber que eu estou visualizando a nossa mentalidade, né? A gente ter clareza, visualizando que são áreas que eu posso trabalhar aos pouquinhos, sabe? Tô até lendo um livro muito interessante, Hábitos Atômicos. Bom. Perfeito. E aí entendendo que eu não preciso fazer tudo de uma vez, não precisa sair tudo perfeito. Então você vai gostar de 2 livros. Você vai gostar de O Essencialismo, inclusive Raquel Lemos está lendo você me indicou, eu já comprei. E Sem Esforço. Sem Esforço. Gente,
Inclusive, eu estou trabalhando ele para ampliar o repertório sobre a ciclicidade. E quando eu entendi, caramba, é sem esforço. Você indicou ele nos seus pods, eu Foi. já adquiri. Digo para vocês, meninas, Minhas é uma próximas ótima leitura leituras. para você trazer a clareza. E um outro livro também que eu estou utilizando nesse processo é o Óbvio que Ignoramos, que é onde entra o que está acontecendo conosco. Tem alguma coisa errada. Esse eu vou anotar, esse eu não tenho. Tem alguma coisa de errado, É. tá? Então, peraí, eu preciso, porque se eu não era assim, por que que agora eu estou? Isso. Né? Então, quando a gente passa a observar que eu tinha um comportamento e esse comportamento mudou do nada, eu preciso buscar o auxílio. Claro, a gente precisa entender. E eu sou gestora. A vida toda eu trabalhei com processos, com prazos, com, né, Então, montar processos de trabalho e tal. E de repente que bagunça é essa? Então, lidar com isso não foi fácil, não. Não, e aí sabe o que acontece? Como você trouxe aí aquele ponto do, eu não me reconheço, né? Que é muito comum. Isso inclusive, aconteceu isso comigo. Por exemplo, não sei se aconteceu com você, mas a síndrome da formiga bateu? Doce. Assim, Anny, é porque eu não, assim, como eu vinha de um processo de alimentar que eu construí, porque assim, aos 18 anos, eu cheguei a pesar 80 quilos. Eu fiquei muito gorda, porque era fase de vestibular, eu sempre me cobrei demais. Cortisol muito alto. Eu precisava, eu tinha que passar, eu tinha que fazer a minha faculdade e tal. Então eu engordei muito, porque eu estudava comendo, e eu comia muito pão. Até hoje minha fraqueza é pão. Mulher não é só sua, E aí eu passei por um processo naquela época, aos 18, 19 anos, chamado Vigilantes do Peso. E foi uma mudança, tudo é mudança de mentalidade. Sim. Não adianta fazer uma dieta e a mente continuar pensando. Então, assim, quando eu cheguei na menopausa, eu não tinha. Agora sim, eu não tinha essa predisposição, essa vontade de estar só comendo doce. Agora, tinha momentos do ciclo que realmente eu queria aquele docinho, mas aí eu optava pelo chocolate meio amargo, acho que por causa da mentalidade mesmo, né? Sim. Chocolate meio amargo, um açaizinho com cupuaçu e tal, mas assim, nada que fugisse ao controle em relação a doce, não. Porque como você já veio dos 18, que é uma fase, né? Então você já foi trazendo pra maturidade, aí, né? Você já veio com esse hábito. Eu tô falando isso porque pense numa coisa, porque assim, foi um hábito também que eu trouxe para mim. O consumo de doce. Sim. Mas de um tempo para cá me foi entender que quando a síndrome da formiga bate, é tanto que a minha filha chegou assim, vó, é normal quando você chega na idade, você fica tudo doente por doce. Comer muito doce, voltar a ser criança, só quer saber de doce. Mulher, tem dias que Senhor Jesus. E aí foi uma das coisas que eu comecei a observar em mim. Eu digo, caramba, tem alguma coisa que está errada. Porque, primeiro, já desde 2018 que eu também trouxe para mim essas mudanças de hábitos alimentares. Na verdade, eu já tinha uma certa cautela, mas potencializei. E aí, quando foi de um tempo para cá, além da fadiga, essa vontade de comer, eu digo, não, tem alguma coisa errada. E a gente precisa ligar o sinal de alerta aí, porque como o estradiol, ele baixa, aí a gordura no sangue, ela tende a aumentar, e as doenças cardiovasculares, né? E aí vem, como eu também tenho tendência a ter diabetes, que aí a resistência à insulina também, né? Gente do céu. E aí é onde entra a gente trazer para as meninas essas observações, porque como eu falei, todas nós vamos viver, né? Todas vamos viver essas mudanças, né? De comportamento, de emoção, de hábito e tal, mas algumas vai ter uma intensidade maior do que numa outras, intensidade, entendeu? Isso. E um fator que dentro das pesquisas que eu tenho feito, os ambientes acabam influenciando isso também. Sim. Por exemplo, um ponto que, não sei se é o que acontece com você, mas o impacto social e dentro da relação, a gente acaba, sabe, se torna sensível por qualquer coisa, sabe? E às vezes a gente como isso é péssimo. A gente associa, né? A gente associa a questão do relacionamento, como você citou, né? E não é sobre o relacionamento, é sobre essas disfunções hormonais, essa oscilação. E aí, quando a gente passa até a consciência do porquê que isso está acontecendo e busca orientação, torna-se mais leve. É o que a gente falou no começo, né? A proposta aqui é trazer essas informações para que as meninas elas entendam que isso vai acontecer a qualquer momento da vida delas, né? A partir dos 40, obviamente,
mas que a proposta aqui é ela trazer essa consciência e buscar recursos para que elas obtenham qualidade de vida dentro dessa fase. É sobre isso, é verdade. Vinha assim de um histórico em que eu comecei a trabalhar cedo, 15 anos eu já estava na ativa, e nunca parei, só um período que os meus filhos nasceram, mas eu nem me permiti a licença maternidade de forma integral, voltei logo a trabalhar, porque eu precisava voltar para o trabalho. E de repente você se sentir vulnerável, sabe? É desconfortável isso. De não tô dando conta, não tenho mais a energia para, sabe, para poder dispor ali de tempo, de raciocínio para aquela demanda. E eu me senti muito vulnerável. E eu acho que isso foi o que me levou a desenvolver essa baixa autoestima naquela época, né? E foi muito difícil lidar com tudo isso. Acho que se eu não tivesse buscado ajuda, eu estaria assim numa espiral depressivo, desânimo, teria desistido de trabalho, enfim, sabe? Você é a pessoa que tem resistência para delegar? Não, Não? muito pelo contrário, Pronto. muito pelo contrário. Por que que eu tô trazendo essa pergunta para você? Porque é muito comum, né, as mulheres estar naquela fase da sobrecarga e da vulnerabilidade, Sim. elas, principalmente as mulheres que têm aquela resistência, né, de delegar, de dizer assim, ó, nesse momento eu não estou apta, não estou com condições de fazer. Já é uma sobrecarga sem estar passando por esse processo. Imagine você com todos esses sintomas, se sentindo extremamente cansada, querer centralizar, né, Anne? É complicado, Isso. é complicado. Então, e aí eu tô querendo trazer esse ponto justamente para trazer essa orientação para as meninas. Delegar é vida. Sabe? Porque assim, tem aquela. Aquilo que é delegável, né? Desculpa lhe Isso, cortar. né? É importante que elas aprendam essa questão do soltar um pouco, Sim. sabe? Do desprender do perfeccionismo, né? Porque tem aquela mulher que diz assim, não, só eu que consigo fazer direito, só eu. Não. Cara, vai ter uma hora que se você não se desprender disso, o peso vai ser maior para viver essa transição. Isso. Sabe? É por isso que eu perguntei, porque a gente encontra muitas mulheres que têm essa dificuldade. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando você começou a entender, né, todo agora esse processo que você caiu a ficha, pronto, agora eu estou na fase e agora eu vou buscar recursos para poder trazer mais qualidade de vida e tal, compartilhar sobre isso com outras pessoas. Qual foi o sentimento que lhe trouxe? Você sentiu vergonha? Você se sentiu tranquilo em falar sobre? Não, na verdade é um sentimento de utilidade. Eu acho que eu estou à disposição para poder compartilhar as minhas experiências, justamente para ajudar outras mulheres, Perfeito. né? Eu gosto de bater papo sobre as minhas experiências de vida, sobre os meus enfrentamentos, minhas conquistas, sobre todos os desafios que eu passei, porque eu acho que não é por mérito nem para me destacar, é para de fato poder contribuir. Porque num bate-papo entre a gente, assim, o conhecimento que você me trouxe agregou muito para mim, né? Obrigada. E é sobre isso, é sobre a gente poder realmente servir, sobre a gente poder, Foi né? muito bom você ter trazido essa resposta dessa forma, por quê? Porque é um outro fator que a gente encontra. Eu encontro muito mulheres que ainda têm vergonha de falar sobre isso, Entendi. sabe? Pela aquela crença de que eu estou ficando velha, eu vou me tornar uma mulher inútil, uma mulher assim, uma mulher assado. E elas precisam entender que falar sobre esses assuntos é, como você falou, é de utilidade. A gente vai conseguir ajudar outras mulheres a desconstruir essas crenças. Sim. Essas crenças de que elas envelheceram, de que elas não vão servir mais para nada, Precisa desconstruir. E trazer essa orientação para elas vai quebrar aquele sentimento de que elas são incompreendidas, né? Porque é muito comum, as pessoas não compreendem o que eu estou passando e coisa e tal. E um ponto que você trouxe que é muito importante ressaltar é a questão da comunicação. Porque a mulher, ela por se sentir vulnerável e por não entender o que está passando, né, o que está acontecendo com suas emoções, se tranca. Eu digo isso porque eu passei por isso, né? E é importante a gente colocar para fora, a gente dizer o que está sentindo, a gente conversar com um companheiro, a gente conversar com quem a gente dá acesso à nossa intimidade. Sim. Porque a gente fica vulnerável e como a gente não sabe se comunicar, às vezes até um posicionamento, um comentário que vem dessas pessoas a quem a gente deu acesso à nossa intimidade fere. E aí a gente leva aquilo como verdade absoluta e cria aquela mágoa e adoece, enfim, é sobre isso, né, Anne? Pronto. A comunicação realmente Tá aí um ponto que você trouxe. Você ouvir algo de alguém, porque você está num momento
de vulnerabilidade emocional, de instabilidade, de uma visão distorcida até do que você ouve. Por exemplo, no programa anterior eu falei sobre isso. Aconteceu algo e eu depois Isso você falou. eu digo, caramba, peraí, eu poderia ter estragado todo um projeto porque eu estava numa fase que eu interpretei algo que não tinha nada a ver. E é muito importante a gente trazer isso para o papo de hoje, porque assim, todas nós que estamos transitando por essa fase, a gente vai viver essas confusões emocionais e mentais e ter aquele espaço para um diálogo aberto com quem a gente divida a nossa intimidade é importante, até para a pessoa também compreender que, às vezes, o que a gente faz não é com intenção, né? Porque até nisso é importante ter uma boa comunicação, porque às vezes a gente faz algo que nós não queríamos fazer, mas sai no automático porque a gente está emocionalmente vulnerável. Quando a gente pensa, já fez. É verdade. E não é porque nós queríamos, é porque a emoção estava, principalmente aquela mulher que ainda não tem a habilidade da autogestão, da autogovernança emocional. Vai ser muito comum. E aí o objetivo de trazer esse ponto específico é fazer com que ela olhe para isso, mas ela não se culpe. Porque eu vejo muitas mulheres trazendo isso como culpa, punição, e aí não se permite. Ou vitimismo, né? Vitimismo, né? E acaba não se permitindo abrir mais uma vez a caixinha do diálogo, né? A questão do vitimismo também, ou até mesmo da falta de humildade. É sobre isso. Achar que o outro tem a obrigação de saber o que está acontecendo com você. Se colocar numa situação de vítima porque está passando por tudo isso e aí eu tenho que ser, né? E aí aquela questão, se eu que estou vivendo, eu não estou conseguindo compreender, como é que o outro vai saber compreender se eu não partilhar? Então é muito importante essa questão do compartilhar, do diálogo, porque uma vez que eu consigo entender o que está acontecendo comigo, mesmo que eu não consiga, André, eu estou me sentindo de um jeito, mulher, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Cara, você já percebe que tem alguma coisa que está me deixando, e se de repente eu agir de uma forma que não é do meu normal, é porque tem algo que está de errado. E aí, automaticamente, eu trago você para o lado da empatia e para buscar ajuda. Isso. A gente não precisa passar por isso sozinha. Não precisa passar sozinha. Então, essa parte do comunicar, ao meu ver, é muito importante justamente para isso, porque se eu não consigo ajuda sozinha, mas eu partilhando do que eu estou sentindo com alguém, eu já tenho mais força e coragem para dar um outro passo. E um acolhimento, né? Um acolhimento, pronto. É aí onde entra um projeto que eu acredito que eu vou estar trazendo no segundo semestre, um programa terapêutico justamente para essas mulheres que estão vivendo essas confusões. Porque, assim, é um assunto que muitas mulheres sabem que é necessário, mas poucas têm coragem por vergonha, né, por medo do julgamento. Até por entender. Até por entender. Né, a falta de entendimento, e aí não busca. Você falou alguns pontos, né, de como você começou a mudar, né, para você lidar, né, com todas essas mudanças que têm acontecido. Você trouxe um ponto que foi alimentação e atividade física, além da ajuda médica. Mas, além desses 3 pontos que você trouxe para as suas mudanças, qual foi outros recursos que você buscou para ajudar você nesse processo e que você tem aplicado e que está ajudando você? Primeiro de tudo, Deus. Amém. Busquei em Deus, assim, Senhor, me ajuda e me dê forças, eu preciso entender. Joelho no chão, Anne, e busquei ferramentas de gestão emocional. Eu precisava entender as minhas emoções e gerir as minhas emoções, tá? Eu estava extremamente reativa e contraditório a isso, vulnerável. Tinha momentos que eu estava extremamente vulnerável, tinha momentos que eu estava extremamente reativa, eu estava insuportável. Tá? Eu não estava me suportando. Né? E aí eu botei o joelho no chão, tá? Porque eu estava numa fase da minha vida em que eu me considerava uma pessoa extremamente realizada. Tá? Eu estava num trabalho naquele momento que eu gostava, que eu visualizava que eu estava construindo, tá? Um posicionamento e tal. Estava no período que eu estava concluindo a faculdade de Direito, me preparando para a TCC, era tenso, era corrido, e de repente eu me senti esgotada, né? E aí eu disse, gente, o que é que está acontecendo? Nada fazia mais sentido, né? Eu disse, né? Não, e você falando assim, para a mulher que está nos assistindo e que está vivendo algo do tipo, ela caramba, depois de tudo, nadei, vou morrer na praia? É sobre isso. É o sentimento que gera nelas, né? Porque assim,
Você está realizada pessoalmente, profissionalmente, e aí do nada você... Nada fazia sentido mais. Tipo isso. Né? Eu disse, Deus, eu preciso entender qual o propósito. Deus, me Qual é o ajuda, o que conselho está que você dá para essas meninas acontecendo? que estão vivendo isso, Mirângela? É joelho no chão, é buscar Deus assim, porque Deus fala, Deus sabe, e buscar realmente conhecimento. Conhecimento em gestão emocional, conhecimento no perfil da mulher cíclica. Tenho aprendido muito mesmo com você, Anne. Obrigada. Fico lá fazendo as minhas coisas e aí eu coloco lá no seu canal e tem agregado bastante, tenho crescido muito com isso. E a gente precisa nos entender, a gente precisa se entender para poder lidar, porque não é fácil. Não é E a gente está fácil. falando de uma era, né, onde as doenças emocionais elas têm crescido muito, Então, aí né? você desencadeia uma depressão, porque você não sabe lidar com os sentimentos, que você está vivendo uma fase que é natural, mas que não é muito falada, e aí de repente você acaba com um projeto de vida, porque Você trouxe um ponto agora que é muito interessante. Em 2023, né, que foi quando a questão da pandemia ela se normalizou, sim, né? 22 para É, 23, isso mesmo. né? Em 2023, de fato, foi que as coisas começaram a fluir de uma forma mais leve, né? Não mais aquela As pessoas não viviam pressão, mais assustadas, com aquela né? expectativa de que a qualquer momento ela Isso, podia explodir de novo e ter sinal de que, né? alerta, E assim, a partir dali, muitas pessoas, o índice, né, de doenças emocionais, ela aumentou uhum, muito, certo? Aumentou verdade, muito. Anne. E aí o consumo da internet, por sua vez, também foi um fator, é um fator, inclusive, o meu mentor ele faz pesquisa sobre isso, a gente sempre está desenvolvendo projetos justamente para ajudar pessoas a trabalhar as ferramentas digitais de uma forma mais equilibrada, justamente para minimizar esses impactos. E aí eu fico me perguntando, caramba, imagina só, a gente viveu uma fase aonde potencializou os distúrbios emocionais, estamos vivendo numa era aonde acaba impactando, influenciando ainda mais, e aí soma-se a fase cíclica, a mulher quando ela desconhece isso, aí a mulher agora, ela está saindo da fase cíclica, está transitando para essa fase da menopausa. Como é que fica o emocional dessa mulher? É. Se não se cuidar, se não usar de forma intencional rede social, vai se alimentar de coisas fúteis, chega no final do dia não fez sentido, né, Anne? Então a gente precisa ser intencional, inclusive aquilo que a gente alimenta de conteúdo, porque vai para a nossa alma, vai para as nossas emoções, então a gente precisa realmente ser seletivo com isso. Até porque já foi comprovado que é um vício, né? E É, de repente a gente está empreendendo o nosso tempo, que hoje é o nosso maior tesouro, em coisas que são banais. E aí realmente a gente começa a perder o sentido das coisas. e pegando esse gancho seu, estou me lembrando aqui de uma mentoria que eu fiz essa semana com que por sinal vai estar aqui conosco em abril. Ela é uma profissional da área de estética, uma biomédica da área de estética, e ela me trouxe um ponto que ela disse que é muito comum, né? As pacientes, quando chegam lá para fazer seus procedimentos estéticos, às vezes, ela assume mais a posição de terapeuta do que de profissional da estética. E aí foi onde eu identifiquei um fator. Muitas mulheres estão buscando recursos estéticos por motivos errados. E aí é onde entra as questões emocionais. É aí onde entra essas fases de transição de nós mulheres. Por exemplo, um outro dado que eu inclusive, fiz uma curadoria com uma nutricionista especialista em mulheres, né, em fase do climatério e menopausa. Os hormônios, a gente chega uma fase que tem aquela barriguinha, A pochete, a pochetinha, que ódio, que a gente treina, a gente faz dieta, a gente se mata no o ódio. cardio. Entendi. Amiga, se você é aquela mulher que se chicoteia, minha comadre, eu vou dizer para você, comece a aceitar, porque você vai estar se mutilando de uma forma desnecessária. Isso, Essa barriga hormonal, principalmente para nós que estamos vendo nessa fase, a gente pode fazer o que for, ela pode até diminuir, mas isso. ela não vai. E aí é onde entra muitas mulheres, ela buscar esses recursos justamente porque está com o emocional fragilizado, a autoestima está lá embaixo, as comparações, né? Ah, mas a fulana de tal tem tal shape. Cara, você não tem noção da quantidade de recursos que ela submete ao corpo dela, mas que ao longo prazo ela vai ter problemas também. E assim, pode virar Barbie.
Mas se a mentalidade, a autoestima não estiver alinhada com essa Exato. questão da vaidade, né, a vaidade comedida, não funciona. É aí onde entra Não funciona. É aí onde entra o que eu estava conversando ontem, numa reunião que eu tive também. O objetivo é você tratar de dentro para fora, Sempre, sempre. certo? Você entender que, por mais que o externo não esteja ainda de acordo, porque é uma falha que nós mulheres cometemos, né? A gente querer se moldar ao padrão de beleza que o externo propõe. É. Não entendendo se nós estamos com condições fisiológicas, biológicas, Isso. certo? Para poder fazer determinados Entrar nesse procedimentos, padrão. exceto entrar nesse padrão, e aí a gente compromete, por exemplo, a nossa saúde e o nosso bem-estar de fato. Porque se submete a recursos que, por exemplo, essa profissional, que ela vai estar, inclusive, conosco, é de praxe pedir protocolos de exames médicos para poder fazer para poder fazer um protocolo para essa cliente. E muitas profissionais, elas exigem isso, mas muitas clientes, elas negligenciam, preferem assinar um termo de responsabilidade a ter que submeter... Querem chegar no resultado, a que A que preço for. preço for. Só que aí é onde entra a consequência disso. Ela pode até chegar num resultado, mas é um resultado de curto prazo. Por quê? Porque está com os hormônios desregulados, Isso. uma série de disfunções que, consequentemente, o resultado não está atrelado ao profissional, mas sim ao que como o nosso corpo está apto a receber. Por isso que é muito importante a gente trazer esses pontos para as meninas que estão nos assistindo. Por quê? Porque é muito comum para as mulheres da nossa faixa etária estar buscando esses recursos. E aí é muito importante também elas entenderem que por trás da busca do corpo perfeito e da melhoria da autoestima, a gente precisa entender aonde também estão os gatilhos emocionais que está exigindo, né, que a gente dê esses passos. Que cobrança é essa? Né, o porquê. É sobre aceitação? Entendeu? E aí é onde entra, né? Não desmerecendo e não criticando a questão da gente buscar estar bonita, botar um botox. Não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre trazer os excessos, né? É sobre trazer a consciência de que os motivos dos quais eu estou buscando esses recursos, certo? Se eu realmente, o meu corpo está apto a receber essas transformações. Se é o momento, se faz é necessário, sentido, realmente. porque de repente, vamos supor, se de repente eu fazendo uma reposição hormonal, melhorando a minha alimentação, buscando atividade física, eu conseguir resolver, não é melhor do que eu me submeter a procedimentos invasivos e aí, sabe, a longo prazo. Por exemplo, não sei se você tem acompanhado, mas tem muitos famosos que fizeram aqueles preenchimentos, aquela coisa, que estão tendo que tirar. E agora estão, isso. Lembrei disso quando você estava falando. Entendeu? E agora estão tendo que tirar. Por quê? Porque foram investir nesses recursos pelos motivos errados. E muitas vezes é questões emocionais que estão ali, a comparação e coisa e tal, pelo modismo, né? É por isso que é muito importante a gente trazer a orientação sobre o consumo, né, da internet, do consumo dos conteúdos, como você falou, ser mais seletivo no que vamos consumir, para a gente não trazer para dentro de nós uma verdade que não é absoluta, né? Porque o outro tá assim, porque o outro tá assado, então também eu posso. Eu preciso estar assim também. Gente do céu. E aí, deixa eu ver com você uma outra questão. Sobre atividade física, né? Quais são os exercícios que você tem feito para melhorar trazer uma melhor qualidade de vida, tal? Faz aí essas orientações para as meninas. Quando me foi indicado a reposição hormonal, aí foi estabelecido, olha, tem que ser a reposição, mas tem que ter alimentação e atividade física. Eu comecei a reposição hormonal em setembro e não comecei a atividade física. A alimentação eu já considerava regrada e realmente é regrada, mas qual é o problema da minha alimentação? Que eu tô me policiando. Eu não me alimento no horário certo. Às vezes eu passo do horário de comer e quando eu vou comer eu não tô com fome, como pouco. Não sou de lanchar. Então, assim, de repente me dá uma queda de pressão, enfim. Aí o que é que eu tô fazendo? Tô colocando por isso. Tô colocando para alarmar. Tô passando por isso. Hora de almoçar. Eu paro tudo, não. Eu agora vou parar porque é hora de eu me alimentar. Entendeu, Anny? Então, assim, eu tô fazendo esses ajustes. Eu falei, assim, que eu comecei a treinar tem 3 dias, mas, assim, firme, forte e fixe. Sim, a frequência, A frequência, realmente, mas, assim, eu tava de forma esporádica, 2 vezes na semana. Às vezes eu treinava uma semana, outra não.
E aí eu determinei que essa semana gente, eu tô no 3º dia, tá? Então, Mas vamos lá. assim, essa questão do treino é importante porque, assim, é uma recomendação médica, Isso, né? Principalmente isso. para nós, 2 a 3 vezes por semana. É. E por que eu trouxe esse ponto? Que é para a Kumari que está nos Uhum. assistindo, né? Não ficar naquela questão de que tem que ser todos os dias e ficar naquela cobrança dos dias que ela não for Mantenha uma treinar. certa constância. Por É. exemplo, no meu plano de treino, vieram 3 tipos de treino. Eu comecei com 1. Próxima semana eu faço 1 e o 2, tá? Pronto. Então, quais são os meus treinos? O cardio, eu gosto de luta, para Sim. realmente desestressar, porque como eu sou tranquila, e aí, né, às vezes a gente precisa botar para fora, então eu gosto muito de esmurrar. Tá fazendo o MMA? E eu tô fazendo eu vou começar a próxima semana o Knockout Fit. Eu vou Olha. voltar pro Knockout Fit. É um treino, eu faço treino em casa mesmo, assim, numa plataforma de treino. Me identifico muito com o online, sabe? Eu estudo no online, enfim, eu me identifico muito. E aí eu assinei essa plataforma de treino. Se você quiser, eu lhe falo até o nome para as colegas aqui. E aí fale para as meninas, que é como disse, eu não sou muito do online, Não. apesar de estar vivendo agora no digital. Não, mas tem uma etapa do treino Agora, que o Pilates, é eu a tô- musculação, que eu realmente preciso voltar para academia. E aí eu É. preciso estar com as pessoas e Até tal. porque, como é uma atividade de impacto, É. você precisa ter um fortalecimento muscular. Então, eu hoje assino a plataforma Queima Diária, é vida, tem vários treinos lá, e tem yoga, tem dança. Dia de sábado eu faço uma dancinha, no meu plano de treino tá assim, no domingo eu faço um yogazinho e tal. E durante a semana o cardio, o nocaute. E assim, tem sido bom, porque assim, eu sempre gostei de atividade física. De Você já era 2023, atleta, de né? 2023 para cá, quando os meus hormônios começaram a dar piti, foi que eu zerei tudo. E junto com a questão hormonal, aí veio assim, a questão de trabalho, a questão da faculdade, tudo isso. As rotinas do E aí cotidiano. foi um momento que eu realmente precisei parar para dar conta dos compromissos que eu assumi, e aí eu não consegui voltar mais. E aí, de setembro do ano passado para cá, de forma gradativa, também não adianta, porque eu não voltei tudo de vez, eu tô fazendo esses ajustes para adequar a minha rotina, a minha É saúde. importante, os ajustes é importante. E assim, você trazer isso para as meninas aqui, Nirângela, é importante por quê? Porque quando a gente leva uma informação como essa, é muito comum, inclusive, de nós mulheres, né? Querer mudar de uma forma radical. Eu fiz isso e não deu certo. Ainda bem que isso. você está trazendo essa Não deu informação. certo, com calma. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. É sobre isso, Porque a gente fica se cobrando, porque tem que fazer, porque tem que dar certo, não sei o quê. E tem que ser de uma forma gradativa. Por exemplo, eu agora estou entrando para um novo processo, que é o processo do desacelerar. 2. Né? Perfeito, porque assim, perfeito. eu sou muito acelerada, independente da fase. Eu sou muito acelerada. É verdade, você sou muito acelerada. E o que é que eu estou observando? Eu estou vivendo uma fase que, comparada a fases anteriores, cara, eu estou muito bem. Pois é. Eu estou muito bem. Os bombardeios externos não está acontecendo como aconteceu há 6 meses atrás, por exemplo. Só que quando eu vou para a minha massoterapeuta, eu estou cheia de ponto de tensão. Eu, além da ventosa, eu tenho que fazer a aplicação de acupuntura e liberar ponto do gatilho. Tá cheio. Tem uns que eu sinto ela pegar a agulha, eu sinto ela transitando. Eu digo, caramba, mas que é isso? E aí, em uma sessão com o meu mentor, ele disse, Ana, a questão é o seguinte, você é muito acelerada. O seu corpo, ele está entendendo que você vive o tempo todo desacelerado. Então, por mais que você esteja bem, ativa, é verdade. mas você está o tempo todo acelerado. Então, você vai ter que aprender a desacelerar. Vai começar caminhando. Em vez de você caminhar, se em meio metro você consegue dar com 2 passos, você vai ter que aprender a dar com 5 passos. Caminhar meio metro com 5 passos. E eu comecei a praticar isso hoje na cozinha. Tava fazendo negócio, aí eu... Que a minha filha mais velha tá morando comigo e a gente tá com 2 geladeiras na cozinha. Aí de uma geladeira para outra, eu digo, pronto. Se eu conseguir ali, eu dou 5 passos para chegar na Vou dar 10. Vou dar 10. Aí eu comecei a fazer isso lá em casa. Mas são pequenos hábitos. São pequenos hábitos. Por quê? Porque é exatamente isso. Quando a gente entende, caramba, eu sou muito acelerada, por mais que eu esteja vivendo num momento tranquilo, por que eu tô desse jeito? Cheio de ponto de tensão. Não, isso não é normal. Porque você é acelerado, vai ter que desacelerar. E aí é onde entra que nós estávamos conversando, né? Sobre a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque agora tem que ser, querer mudar de uma forma radical. Isso não existe, não vai dar certo. Não vai funcionar. Não e aí é certo. onde entra, sabe o quê? A frustração. Sim.
porque a gente vai querer Sensação mudar, de incompetência, né? Não conseguir. sabe? Ai, porque me orientaram a fazer assim e eu não estou conseguindo. Aí começa realmente aquela sensação de incompetência, aquela sensação de, sabe, de que não, a frustração. Uma outra questão que você também já comentou e que é importante a gente mencionar aqui é sobre, você já postou sobre isso, a estabilidade do homem e a instabilidade da mulher. Comadre, não se compare. É. Não se compare ao seu companheiro, ao seu ciclo, ao seu ambiente, aos homens que estão ali. Não é a mesma Até porque coisa. os meninos são lineares, É. certo? É. Os meninos, eles funcionam em uma linha reta. Eu já expliquei isso para vocês, meninas. Os Isso. meninos é numa linha reta. Você, comadre, quando você está menstruada, quando você está indo na primeira é cíclico. É. Você vai estar tendo oscilações. Isso acontece muito em ambiente de trabalho, né? Às vezes a mulher se sente assim. Então, um dos meus objetivos, Nerângela, através do método cíclica, é levar isso para as empresas. Trazer essa Apresentar consciência, para os né? gestores o seguinte: olha, se você entender como funciona a mulher, você, em 15 dias, você vai ter 15 dias de uma mulher extremamente produtiva. O que ela lhe entregaria em 30, ela vai lhe entregar em 15. Agora, você precisa entender que ela precisa desses momentos de pausa. E a prova concreta de que esse modelo funciona, porque eu comecei a me entender, é que os meus 2 sócios são homens. Eles entendem o meu Que momento. massa! E eu sou a gestora do escritório. E as Entendeu? coisas funcionam. É sobre isso. Então, é muito importante que as organizações elas comecem a olhar para a mulher, não como que inclusive tem empresas que têm resistência, né, de contratar mulheres porque a mulher pode engravidar, porque a mulher tem menstruação, porque não sei o quê. Ainda bem que também existem as leis, né, para proteger a mulher. Pronto, exatamente. Se não tivesse as leis, minha filha, não sei o que A seria mulher de não teria ainda menos espaço no mercado de trabalho. Exato. E aí, o meu objetivo é levar isso para as empresas, sabe? Perfeito, Mostrar Ana. que, assim, a gente consegue, sim, ser tão produtivas tanto se entender como nós funcionamos. Ou E até mais, né, porque a mulher tem insights, é muito sensitiva. a mulher tem... A mulher, deixa eu contar uma coisa para o meu compadre, acho que você não sabe. Escute, compadre. Ó, compadre, você só tem uma caixinha, aliás, você tem várias caixinhas, mas você só consegue trabalhar uma caixinha por vez. A sua senhora não. A minha comadre, ela abre 5 caixinhas e dá conta de tudo. É por isso que ela consegue falar no celular, segurar o menino, brigar com você e não deixar o leite Atender o derramar. telefone, responder mensagem. É E não é sobre desmerecendo o isso. compadre, não, viu? É sobre isso. Então, assim, Não é desmerecendo o compadre, não é não. É porque cada um desmerecendo, funciona de não é um formato. Funciona Deus de um criou formato. assim. E é por isso que esse ponto que você trouxe de nós mulheres não querer se comparar, não querer. A gente precisa ter essa consciência que a gente não vai conseguir, a gente não consegue. Inclusive, foi uma das observações que eu fiz. Foi um desses fatores que me levou a essa busca. Porque eu vivi numa fase onde a minha energia masculina estava muito alta. E eu queria sempre viver no ritmo linear. Aprendi sobre isso esses dias, até entender que eu não preciso. Eu não preciso ser, Não precisa. né? E aí foi quando eu fui entendendo, eu digo, caramba, velho, agora eu tô entendendo o que é que estava acontecendo comigo. Eu estava querendo assumir uma posição que não era minha. Sobre isso, sabe? Anne. Não que nós não vamos ter a nossa energia masculina. Tanto os meninos têm energia feminina, como nós temos a energia masculina. Mas tem que ser na nossa proporção, né? Isso, mas tem que ser equilibrado. Por Isso. exemplo, a energia masculina é aquela energia do fazer, do lado analítico, do lado racional. E de querer estar à frente, né? Tem que estar sob o meu Sob controle, o controle. nesse sentido. Mas aí mas foi uma coisa que eu entendi. Eu só controlo o que é controlável. Então, né, amiga? Então, assim, eu consigo controlar, pegar esse copo e botar pra lá. Agora, sim, tem coisas que o sobrenatural, por exemplo, eu não consigo explicar, então pra lá. E trazer essa consciência para as meninas é muito importante. Trazer para as meninas a consciência de que a gente não precisa querer medir força, querer seguir no mesmo ritmo, na mesma intensidade que os meninos, vai trazer para ela essa leveza, principalmente para agora, nessa fase, né, do climatério e da menopausa, que é muito importante. Como é lindo, Anne, a gente descobrir isso, e você na sua mentoria trata disso, como é lindo a gente entender e ser feminina. Pronto, é um outro ponto que foi algo também que eu reconheci em mim. O meu feminino eu tinha deixado no 0. E aí, quando eu olhei para aquele lugar, eu disse, caramba. Passei por isso também. Sabe? Mas aí, o porquê que eu tinha saído, realmente tinha matado o meu feminino,
por questões emocionais, por frustrações, decepção e por aí vai. Então, quando eu fui entendendo os porquês e eu fui tratando os sintomas, as causas que aquilo tá... Gente, é top Percorri demais. esse caminho, é isso mesmo, Anny. Sabe? E aí Aí é tema para um outro podcast. É para um outro podcast. E eu vou trazer a Niranja porque a gente tem muito assunto para falar sobre. Mas aí o convite, Niranja, para a gente estar encerrando, é trazer para as meninas a consciência do ressignificar, que é o que a gente aprendeu, né? Perfeito. Ressignificar a menopausa. E aí eu queria trazer para você algumas perguntas frisando esse ponto. O que você diria para uma mulher que está começando essa fase agora? Comadre, respire. Né? Você precisa realmente aprender a lidar com isso, porque você querendo, não tem opção, querendo ou não, você vai passar por isso, né? Então, assim, busque conhecimento, busque entender sobre o tema, busque se entender, porque isso é libertador. Perfeito, é libertador. Perfeito. E o que foi que mudou? E você, depois que você entendeu isso? Então, nesse processo que não é fácil, eu entendi que eu sou Nirângela, né? E eu entendi que é uma fase que tá tudo bem. Tá tudo bem. E que toda mulher vai passar por isso, né? Toda Independente. Toda mulher. Existe algum ponto positivo que lhe trouxe para essa fase, além desse entendimento de que você é Nirângela? Além desse entendimento de que eu sou Nirângela, é entender que esse é o meu propósito nesse mundo, tá? Ser mulher e usar as ferramentas que Deus me deu, porque eu sou filha amada do Amém. Pai. E é sobre isso. Eu acho que é uma nova descoberta, é uma outra fase. Eu sei que hoje eu sou a Nirângela que eu não era há algum tempo atrás. E é olhar para frente, encarar os desafios, né? Entender que é só uma fase, né? E receber tudo aquilo que Deus tem preparado para minha vida. É sobre isso, Amém. Anny. Amém. Pois é, meninas, a gente está encerrando o nosso papo de comadre. Mais um café, comadre. Mais um café, um cafezinho pro bolo. Mas mês que vem vamos ter outra fofoca de pé de calçada no podcast, com assunto bom também, viu, meninas? Mas o que eu quero deixar para vocês aqui, meninas, para encerrar o programa, é que a perimenopausa, ela não é o fim da feminilidade. Ela é o início da maturidade emocional, biológica, e que pode sim ser a fase mais poderosa. Lembra que eu falei para vocês no início? Pois é. É a nossa fase da mulher poderosa. Então, você não está ficando velha, você está ficando poderosa. Perfeito. Matura, sabe, plena. Gente, quando a gente descobre isso, menino do céu. Imparável. O nível da ousadia vai lá para cima. Então, ó, beijo no coração de vocês. Quero agradecer a vocês que ficou conosco até agora. Agradecer a nossa equipe que está lá dentro. Parabéns, trabalhando equipe. duro pra caramba. Agradecer também ao Instituto Arte da Fé, né, que apoia o nosso projeto, apoia o nosso trabalho. Está comigo 1 ano, tá aguentando de conta por 1 ano. Gente do céu. A Arte Modular também, que nos apoia, também sempre está aqui nos dando aquela força. E, ó, semana que vem, vou trazer uma surpresa da GS. E a GS já mandou para mim o mais novo lançamento, que vai ser a marca do CoutoCast esse ano. Gente, sabe aquela fragrância de mulher empoderada? Menina do céu. Semana que vem eu apresento para vocês, tá? Beijo no coração de vocês. Até a próxima semana. Semana que vem eu vou estar trazendo uma convidada especial, tá? Para nós que estamos vivendo nessa fase do climatério, perimenopausa, menopausa, ela vai trazer orientações nutricionais, alimentação, para justamente trazer e melhorar a nossa qualidade de vida, Niranja, e trazer bem-estar. Gente do céu, vou estar colada nesse evento. Eu tô amando isso. Eu digo, gente do céu, não tem coisa melhor. Anny, eu queria aproveitar e agradecer, parabenizar pelo projeto. Obrigada. Agradecer a todos, a equipe, a você. Me senti muito acolhida, muito à vontade para conversar. Obrigada. Me sinto honrada mesmo em participar desse momento e poder contribuir. Tá? Sucesso. Aí eu tô aqui pensando, você cheia de projetos e seu mentor pedindo para tudo desacelerar, mulher. Diga, mulher. Parabéns, é muita energia. Mas, parabéns, ó, muito parabéns. Obrigada. Eu que você agradeço. Vai voltar. Obrigada. Você vai voltar, porque o papo de comadre Né? Nunca acaba. Nunca acaba. E assim,
trazer aquelas informações e orientações para as empreendedoras, que aqui também a gente fala sobre Maravilha, empreendedorismo. maravilha, estou à Então já disposição. sabe que logo, Obrigada. logo você vai voltar. Obrigada. Gente, Beijo, comadres. beijos, comadre, e até a próxima semana. Tchau, Obrigada, tchau. Anne.